E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Tillen, ali do grupo do eBird de Santa Catarina. A gente vai fazer alguns vídeos para explicar algumas funções do eBird aí para o pessoal que não costuma utilizar muito o eBird. Primeiramente a gente vai fazer um vídeo aqui no eBird acessando pelo computador, tá? Ou pelo navegador, que tem algumas funções bem legais aqui para a gente prospectar alguns lugares, saber como é que funcionam os hotspots, saber onde encontrar algumas aves que são espécies alvos para vocês ou para a própria Santa Catarina. Enfim, vamos dar uma olhadinha aqui na parte de explorar do eBird. Então aqui a gente está na tela de login do eBird. Se você não possui uma conta, você vem aqui no botão de criar uma conta, você vai colocar lá os dados e vai criar o seu usuário e senha, e depois disso você vai em cadastre-se e vai entrar no eBird. Estando aqui no eBird, a gente está na tela principal. Essa tela principal aqui no lado esquerdo é onde você tem as suas estatísticas, né, as listas que você já enviou, as espécies que você observou, espécie com foto, espécie com áudio. Funciona bastante parecido com o Wikiaves, só que como aqui no Brasil tem o costume mais de usar o Wikiaves, geralmente a gente acaba postando as fotos tudo no Wikiaves e os sons também lá. Por isso aqui a gente tem uma menor quantidade de fotos e uma menor quantidade de áudios enviados pelo eBird. Isso é uma coisa que a gente precisa ter o costume de melhorar, né? De subir as nossas fotos e os nossos áudios também nas listas que a gente faz do eBird. Então tá, mas a parte que eu queria mostrar para vocês hoje é aqui no Explorar. Essa parte aqui é bastante interessante, que tem umas funções bem legais. A primeira função que eu vou mostrar para vocês é a função de explorar regiões. Então aqui no Explorar regiões, aqui no lado direito, a gente pode colocar Santa Catarina. E aqui a gente vai ver E aqui a gente vai ter essa tela, onde a gente vê os últimos registros, né, das aves observadas no dia 23. Aqui no lado direito a gente tem as visitas recentes, quem fez, né, no caso, quem subiu lista por último. Aqui a gente tem o João Gava, o João Cadorim, o Pedro Beni, que fizeram listas recentemente todas hoje. A gente pode entrar nessas listas e verificar quais foram as aves que eles observaram. Mas o interessante aqui dessa lista é principalmente essa parte aqui do lado esquerdo, que é o mapa de hotspots. Aqui no mapa de hotspots a gente tem todos os hotspots criados pelos usuários, né, e pelas pessoas aqui do eBird. Então a gente vai entrar num hotspot bem legal aqui. Vamos entrar no Hotel Plaza e ver detalhes. Então aqui a gente tem os detalhes do Hotel Plaza. Hoje a gente teve listas criadas pelo Guilherme Wilrich no dia 24. E a gente pode entrar nessa lista, clicando aqui no 24 de agosto. E ele vai trazer toda a lista que o Guilherme Wilrich fez aqui no Hotel Plaza. E se a gente clicar no mapinha que tem aqui, ele vai abrir uma tela do Maps, mostrando o ponto em que ele fez essa lista. Voltando aqui para o eBird, interessante é que a gente pode também, já que a gente está aqui no hotspot do Hotel Plaza, a gente pode ver gráfico de barras. Então a gente consegue ver quando e quais meses, né, essas espécies aqui foram observadas no Hotel Plaza. Então a gente tem macuco que apareceu em janeiro, fevereiro, depois em maio, junho, julho. Algumas aparecem com mais frequência, outras só esporadicamente, como o pombo doméstico aqui foi visto somente em agosto. Aqui a gente tem tuju, que apareceu somente aqui em fevereiro e também no final, mas também difícil de se escutar ou de se ver, uma ave noturna, né? Papai-lagarta de Euler, enfim, várias espécies aqui que a gente consegue ver que tem uma relação migratória, outras que utilizam o local com mais frequência e são vistas com mais frequência. Enfim, tem toda uma funcionalidade bem interessante aqui em hotspots para a gente ver no gráfico de barras, ou enfim, ver as listas que o pessoal faz naquele local. E você pode fazer isso para qualquer hotspot que já foi criado aqui dentro. E é uma função bastante interessante para caso você esteja viajando, quer saber quais espécies podem ocorrer naquele tal lugar, verificar no eBird se tem algum hotspot ali próximo e verificar se tem alguma espécie interessante
Aqui, por exemplo, eu vou usar uma lista do nosso amigo Roberto, tá? Aqui a gente tem o Refúgio Montanha da Águia Cinzenta, certo? E aqui a gente tem uma lista que eu fiz de 45 espécies naquele dia. Não só naquele dia, mas no dia 4 e no dia 5. Então, nos 2 dias eu registrei essas espécies aqui. Então, por exemplo, para quem vai lá naquele local, no Big Day, por exemplo, poderia consultar essas minhas listas, esse meu local, né, e verificar quais espécies podem ocorrer no local. Outra função bem interessante que a gente tem aqui dentro do eBird é a parte de alertas. E aqui na parte de alertas eu vou remover os alertas que eu tenho aqui para mostrar para vocês como é que se insere os alertas. Que um alerta de raridade é o quê? Alerta é para você receber os e-mails se alguma raridade apareceu na região. Então eu coloco aqui região de Santa Catarina e eu vou receber o alerta se alguém fez alguma lista aparecendo alguma raridade na região. Eu vou receber um e-mail mostrando essa lista onde foi inscrita essa raridade. Aqui também temos a opção de colocar até outros estados. Então, Rio Grande do Sul é um outro estado que eu costumo colocar também para saber quais tipos de espécies raras estão aparecendo no local, para eu ficar ciente se aparecer alguma coisa muito fora do normal. E aqui embaixo a gente tem os alertas para espécies que ainda não têm registrado em uma região particular, por exemplo. Eu coloco aqui Santa Catarina, e se eu tivesse com isso aqui ativo, quando a Sanã Cinza tivesse sido registrada, e foi o primeiro registro para Santa Catarina, eu teria recebido uma notificação desse achado, que é um registro único para Santa Catarina, o primeiro registro. Assim como também o Gavião Cinza, que foi visto recentemente pelo Rafa. Então, são funções bem interessantes ali da gente deixar ativada, para a gente saber o que está rolando de novidade no estado. E aqui a gente tem também espécies-alvo, e o espécies-alvo ele vai fazer uma varredura de tudo que você ainda não observou no estado. Aqui tem algumas coisas incorretas, porque eu não fazia lista em alguns momentos, então tem muita coisa que eu já vi e continua aqui aparecendo como se eu nunca tivesse visto. Por exemplo, quente vestiu, tucupi-um, pássaro preto, todas essas aves eu já observei, mas eu não fazia a lista na época, então aparece como se eu não tivesse nunca visto ela no estado. Mas, por exemplo, pica-pau bufador eu nunca observei. Então a gente vem aqui no mapa e a gente tem aqui os hotspots em que esse bicho já foi observado, e a gente pode ver qual é o local, quais as pessoas observou, em qual lista observou recentemente. Os vermelhos geralmente são os mais recentes, se eu não me engano. São os hotspots com menos de 30 dias, se eu não me engano. E os em azul são hotspots que já foi visto em algum momento, mas não nos últimos 30 dias. Isso, confirmei aqui, é exatamente isso. Os em vermelhos é que esse bicho foi visto nos últimos 30 dias, apareceu em alguma lista de alguma pessoa que esteve lá nos últimos 30 dias, e os em azul é que já foi registrado, mas é mais antigo, né, um registro mais antigo da observação da espécie. E funciona da mesma forma, né, que a gente tem uma lista, vamos pegar uma lista aqui em cima. A gente tem essa lista aqui, a gente pode clicar nela, e a gente pode clicar no mapinha e ver no Maps onde foi esse registro. Então é isso, pessoal, espero que tenha ajudado a elucidar aí como é que se utiliza e explorar algumas funções aqui, um tutorial bem básico, só para vocês saberem as principais funções e como melhor utilizar elas para o nosso Big Day, prospectar locais, prospectar espécies um pouco mais complicadas, e saber como é que funciona toda essa dinâmica aqui da parte de explorar, que pode ser muito útil para vocês. Beleza? A gente se vê em algum próximo vídeo que eu vou fazer. Até mais, tchau, tchau.